make my body go, make our bodies higher and higher and higher. Bom dia, mais uma aula de língua portuguesa com a professora Lélia Risuênio. Hoje eu trago um assunto que vai dar continuidade aos assuntos que vocês estudaram. Fala-se hoje de concordância verbal. Vocês estudaram na aula passada concordância nominal, né? E hoje nós vamos estudar, vamos entender a concordância verbal. O que é uma concordância verbal? É quando você concorda o sujeito com o verbo e de uma forma harmônica. O que quer dizer harmônica? De forma harmônica é que você, se o sujeito estiver no singular, o verbo também vai para o singular. Se o sujeito estiver no plural, o verbo vai para o plural. Então tem que ter essa harmonia entre os dois, entre o sujeito e entre o verbo. Vamos ver aqui no slide. Então eu coloquei aqui o conceito para que vocês, né, leiam esse conceito e entendam bem melhor, né? O que é que diz aqui o conceito? É a relação entre sujeito e verbo. Para que essa relação seja harmônica, o verbo precisa concordar com o sujeito, né? Foi o resumo do que eu falei ainda há pouco. Então vamos ver como é essa funcionalidade, como é essa harmonia entre sujeito e verbo dentro de uma oração. Vamos lá para o primeiro. Exemplo: os animais precisam de cuidado e proteção. Gente, o sujeito dessa oração vai ser os animais, né? Então, se o sujeito está no plural, o verbo também deverá ir para o plural. Então, por isso ficou: os animais precisam de cuidado e proteção. Estão entendendo a forma que nós fazemos essa concordância, né? Então, nesse caso, sujeito no plural, verbo no plural também, né? Vamos ver, nós temos os casos especiais, né? A concordância verbal, nós temos esses casos. E vamos ver o primeiro, nome próprio no plural. Tá? Então, ó o que diz aqui a norma. Quando o sujeito é representado por nomes próprios de lugar e títulos de obras que tem forma plural, o verbo fica no singular, né? Nós já temos aqui um exemplo, né? Quando é denominado um lugar. Lugar, Minas Gerais. Então, o verbo vai para o singular. E a frase vai ficar: Minas Gerais é adorável, né? E eu tenho outro exemplo aqui que já vai falar de títulos de obras. Então, continua aqui o enunciado. Desde que não haja artigo ou outro vocábulo determinando o sujeito, que é nesse último caso que o verbo vai para o plural. Aqui o determinante as, né? As memórias póstumas de Brás Cubas se destacaram. Olha só o título com o determinante no início, todos no plural. Então, automaticamente, o verbo irá para o plural. Então, gente, vai observando que não é algo difícil, né? Basta que você preste bem atenção e entenda esse mecanismo que nós utilizamos dentro da concordância verbal. Então, vamos para outro caso. Expressão partitiva. Mas o que é isso, professor? Expressão partitiva são aquelas expressões que mostram partes, né? A metade de, nós temos aqui, ó, a maior parte de, a metade de, parte de e etc, né? Que nós temos outros. Então, quando for com essas expressões partitivas, seguidas de nome no plural,
o verbo pode ir para o singular ou para o plural. Então, a oração é: a maioria dos convidados compareceu ao aniversário. Então, aonde está a expressão partitiva? Vamos observar aqui na frase. A maioria. Então, é uma expressão partitiva. E diz o quê? Que seguida de nome no plural, que é convidados, esse que é o nome no plural, o verbo ele tem duas opções, ou ele vai para o singular ou para o plural. Tanto que aqui no slide tem os dois verbos para que você logo perceba e observe, né? Como é que acontece? Então, a maioria dos convidados compareceu ao aniversário ou a maioria dos convidados compareceram ao aniversário. Então, é só prestar atenção aí na expressão partitiva que você consegue completar de forma corretíssima esse verbo. Vamos ver, tem mais, gente. É um pouco longo, né? Se vocês observarem no livro, né? Tem bastantes casos. Vamos para outro caso. Pronome de tratamento, né? Algo que você já conhece. Então, com os pronomes de tratamento, o verbo concorda na terceira pessoa de acordo com o pronome empregado. Então, vamos lá. Se é pronome de tratamento, verbo na terceira pessoa. Então, vamos ver como é que fica. Vossa Excelência deve enviar o relatório. Gente, pronome de tratamento está no singular. Então, o verbo vai para o singular. Vossa Excelência deve. Vossa Excelência deve enviar o relatório. Segundo caso. Vejam que o pronome de tratamento agora ele está no plural. Se ele está no plural, automaticamente o verbo vai para o plural. Então, vai ficar a oração: Vossas Excelências devem enviar o relatório. Tudo bem, gente? Estão entendendo? Então, vamos continuar. Vamos continuar. Agora, nós temos os pronomes relativos que ou quem. Ó, tem um exemplo de 2. Então, com o pronome relativo, que está bem destacado aqui, na função de sujeito, o verbo concorda com o termo antecedente. Então, o termo, você já vai focar no termo que antecede, que está bem antes desse pronome. Então, exemplo. Fui eu que pintei aquele quadro. Então, o verbo, se ele estiver, olha aqui, na função do pronome relativo que, olha aqui, gente, o que, então vai concordar com eu, né? Vai ficar eu que pintei. Estão entendendo? Fui eu que pintei aquele quadro, né? Fui eu que pintei aquela obra de arte. Então, vamos para outra. Vamos para outro caso. Vamos observar. Leiam comigo, né? Vai observando aí. Quando o sujeito for o pronome relativo, quem, veja bem, agora é o quem. Agora era o que, agora o quem. O verbo concorda com o termo antecedente novamente a esse pronome ou fica na terceira pessoa do singular, concordando com quem. Então, veja, fui eu quem falei. Então, vai concordar, tá? Por quê? Porque eu tenho aí um pronome relativo. Então, vamos concordar com o termo que antecede. E ficará, fui eu quem falei. Então, vamos, tá? Estão entendendo? Estão seguindo, né? Estão seguindo o raciocínio. É necessário que faça ficarem bem atentos para realmente ir acompanhando e entendendo, né, a concordância verbal. Vamos ver outro caso. Pronomes indefinidos e interrogativos. Vocês conhecem, né, os pronomes interrogativos,
os pronomes indefinidos, né? Isso é um assunto que vocês sabem muito bem. Então, vamos ver, quando tem um pronome interrogativo ou um pronome indefinido, como é que nós devemos completar, como é que nós devemos complementar essa oração. Então, vamos lá. Quando o sujeito é um pronome indefinido, interrogativo ou não, veja bem, no singular, seguido ou não de pronome pessoal, vai vendo passo a passo, seguido ou não de pronome pessoal, o verbo fica no singular. Então, aqui nós temos exemplo. Alguém fez isto. Então, alguém. Nós temos aqui um pronome indefinido, né? E ele está no singular. Então, o verbo também ficará no singular, né? Se você tem um pronome indefinido no singular, verbo no singular. Então, a frase vai ficar: alguém fez isto. Vejam que está aqui destacado para vocês, né, entenderem bem como é que trabalhamos essa concordância neste caso. E aí nós temos agora no plural, esse pronome indefinido, ele está agora na segunda oração no plural. Algum de nós farão ou faremos o projeto. Porque, olha, continuando aqui o conceito, quando o sujeito é um pronome indefinido, interrogativo ou não, no plural seguido de pronome pessoal, o verbo concorda com um dos dois, né? Então, tá aqui o pronome, né? O pronome pessoal, o pronome interrogativo, o pronome pessoal. Então, você vai concordar com dois, ou com farão ou com faremos. Tanto faz você escrever assim: algum de nós farão o projeto ou algum de nós faremos o projeto. Você tem duas opções. Melhor ainda, se você não acerta de uma maneira, mas você consegue acertar da outra forma, porque nós temos aí duas formas, né? Duas formas verbais. Então, vamos lá. Vamos ver mais um, né? Sujeito oracional. Se eu digo sujeito oracional, logo me remete à oração. Então, quando o sujeito é uma oração, o verbo da oração principal fica no singular. Então, vamos ver como é que acontece. Então, seria necessário que praticasse mais. Vejam, que praticassem mais. Aqui eu tenho o verbo, né? E tenho no início da frase outro verbo, porque eu tenho um verbo na oração principal, né? Então, o verbo da oração principal vai ficar no singular. Tá aqui, gente. Seria necessário que praticassem mais. Tá aqui o verbo no singular, né? Só questão de entendimento, só questão de observar a explicação, ler e entender, né? Que rapidinho vocês vão começar, tá? Trabalhando super bem essa concordância verbal. Temos mais, né? Falei para vocês que é um pouquinho extenso, mas todas as normas, todas as concordâncias que nós temos são bem simples, dá para entender muito bem. Vamos para a próxima, que nós temos dar, bater e soar, né? Os verbos. Então, os verbos dar, bater e soar, quando relacionado a horas, presta bem atenção, relacionado a horas, concordam com o sujeito quando este vem expresso. Então, aqui nós temos o exemplo. O relógio deu 2 horas. Vejam o sujeito concordando, né, com o verbo no singular. E aí, se o substantivo estiver preposicionado no sino, no relógio, aqui ó, no sino, no relógio, ainda coloquei aqui para vocês, mostrando quando ele vem
posicionado. Então, ou seja, não exercendo a função de sujeito, o verbo concorda com as expressões numéricas que indicam horas, né? Então, veja, deverão soar 3 horas daqui a pouco no campanário. Então, veja que o verbo, né, é uma expressão numérica, 3, né, indica horas. Então, vai concordar aqui com o verbo. Deverão, se está no plural, então vai concordar que o verbo vai estar também no plural. Deverão soar 3 horas daqui a pouco no campanário, tá? Vamos lá, vamos ver mais uma. Vamos observar mais uma oração. Vamos conhecer mais uma oração. Então, aqui eu tenho os verbos haver e fazer. Então, vamos ver como é que funciona esse tipo de verbo. O verbo haver, quando indica tempo passado, ou é usado no sentido de existir, né, existência, é impessoal, né, não há conjugação. Portanto, deve permanecer na terceira pessoa do singular. Então, veja, gente, há dias, não vejo. Então, esse verbo haver, né, no sentido de existir, né, há dias, não vejo. Então, ele deve permanecer no plural, né? Mesmo que dias estejam no plural. Então, ele vai se conservar na terceira pessoa do singular, né? Vamos ver, continuando o verbo haver e fazer. Vamos ver o próximo. Se os verbos haver e fazer, que são impessoais, né, vierem com auxiliares, eles ficarão no singular. Se vier algum verbo auxiliando ele, ele vai ficar no singular. Exemplo, deverá haver problemas devido às novas mudanças. Então, deverá haver, gente, 2 verbos, um ao lado do outro. Então, ele vem com o verbo haver, ele vem com um verbo auxiliar. Então, quando acontece isso, né, estes verbos ficarão no singular. Deverá haver problemas, mesmo que problemas estejam no plural. Mas você deve usar o verbo no singular porque ele vem acompanhado de outro verbo, que é um verbo auxiliar, né? Aquele verbo que auxilia ele. Então, fica, deverá haver problemas devido às novas mudanças. Então, não esquece isso. Quando vier um verbo auxiliar, né, nesses verbos impessoais, você vai ter que trabalhar no singular. Temos ainda, né, gente? Temos agora a concordância no verbo ser, né? Vamos ver como é esse mecanismo do verbo ser. Vamos entender. Vamos lá? Concordância do verbo ser, quando o sujeito do verbo ser é um pronome interrogativo, veja bem, ele é um pronome interrogativo indefinido ou demonstrativo. Nós temos 3, quando ele for ou interrogativo, ou indefinido ou demonstrativo. O verbo, veja que o nosso foco aqui é o verbo. O verbo concorda preferencialmente com o predicativo do sujeito. Então, esse verbo agora ele vai concordar com o predicativo do sujeito. De que forma? Preste atenção. Nem tudo são flores. O verbo são vai, dessa vez, concordar com o predicativo do sujeito flores. Então, por isso, nem tudo são flores, porque o nosso verbo aqui, né, ele está concordando com flores. É por isso que ele fica no plural, né? Então, vamos ver, tem mais, né? A próxima é, quando o sujeito ou predicativo for nome de pessoa ou pronome pessoal,
o verbo concordará com a pessoa designada. Então, vamos ver qual a pessoa designada aqui. Exemplo, Marcela era as alegrias de casa. Qual a pessoa designada? Marcela. Então, Marcela era. Então, vai combinar com o sujeito Marcela. Marcela era as alegrias da casa. Veja bem, tem que prestar bem atenção, tá? De que forma você vai completar, você vai organizar a sua oração. E aí tenho mais, né? Tem mais um passo aqui. Quando o sujeito indicar quantidade, o verbo e o predicativo ficarão no singular. Então, veja bem, presta bem atenção. Quando ele for quantidade, eu já vou ter no singular. Então, vai ficar 10 reais, que significa quantidade, né? 10 reais é suficiente. Veja o verbo gente, né? Como ele fica no singular. 10 reais é suficiente. Temos ainda mais um pontinho aqui, ó, né? Nas datas, horas e distâncias, o verbo concorda com o numeral ou com a palavra dia se aparecer, né? Mas nesse caso aqui, daqui até sua casa são 15 quilômetros. Olha aqui, gente, o são, né? Concordando com o numeral, né? Então, daqui até sua casa são 15 quilômetros, significa distância, né? Então, é por isso que o verbo concorda com o numeral, né? São 15, porque trata-se de distância. Tá bem aqui, tá lá em cima. Tá bem aqui, né? Trata-se de distância, por isso que fica. Daqui até sua casa são 15 quilômetros. Então, vamos ver aí o próximo, o que é que nós temos aí, né? Vamos aí prestando atenção, né? Fica aí tranquilos, calmos, só absorvendo, né? Só entendendo, né? Depois da aula, já vão saber fazer os exercícios sem consultar o material, né? Porque já entenderam o assunto, já sabe de que forma você vai trabalhar sujeito e verbo, né? Se eu vou colocar no plural, se eu vou colocar no singular. Vamos ver o próximo. Expressões com fração ou porcentagem, né? Olha aí a matemática aqui em língua portuguesa. Vamos lá conversar com o professor de matemática. Fração e porcentagem. Então, vamos ver como é que nós devemos trabalhar quando tiver fração e porcentagem. Quando o sujeito apresenta frações, o verbo concorda com o numerador. Então, primeiro exemplo, 1/3 dos alunos saiu. Ah, 1/3, gente, né? Então, vai concordar, o verbo vai concordar com ele, porque ele está no singular. Então, 1/3 dos alunos saiu, porque olha a concordância, tá vendo? Né? Estamos concordando com a expressão, né? A expressão numérica. Então, nós temos aqui também 3/5 dos alunos, vejam, plural, verbo no plural. Então, 3/5 dos alunos saíram. Aqui estava no singular, verbo no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. Né? Então, nós temos aqui mais um, né, para entender, para observarmos. Então, só um instantinho aí que a produção, ela apertou no lugar errado aqui, mas já está aqui, ó. Tudo bem, foi rapidinho aí, falha nossa, né? Não é assim que nós falamos? Então, vamos ver aqui a última. Quando o sujeito apresenta uma porcentagem sem expressão especificadora, o verbo deve concordar com o valor do numeral. Então, 10% responderam. Então, 10% plural, mais de um, né? Então, 10% responderam à entrevista.
Então, o verbo vai concordar com o numeral, né? A partir de 2 já é plural. Então, aqui nós temos 10%. 10% responderam a entrevista. E aí, gente, essa foi a última, né? Foi a última parte que nós estudamos. É só você rever lá no seu livro, né? Quem ainda precisa rever, se não, vocês podem colocar quantas vezes vocês quiserem a minha aula, né? Para entender melhor, né? Se não quiser consultar lá seu livro, você é só clicar novamente na aula da professora Lélia e você vai entender melhor. Às vezes é necessário assistir mais de uma vez, 1, 2, 3 vezes, para que você compreenda melhor esse mecanismo chamado de concordância verbal. Então, gente, bons estudos, bons exercícios e até a próxima aula.